A administração está em nosso dia a dia. É a ciência que sistematiza e gerencia negócios, pessoas ou recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas. Os profissionais de administração estão em hospitais, comércios, indústrias, empresas. Todas elas empregam milhares de pessoas e transformam a realidade do planeta. Profissionais que, com competência e ética, podem contar com um conselho forte e atuante. Fiscalizar, valorizar e promover o exercício do profissional de administração, contribuindo com o desenvolvimento do país. É a missão do Conselho Regional de Administração de Goiás. Mas essa tarefa não é de hoje. No estado de Goiás, essa história começou lá em 1963, com a implantação do primeiro curso superior de administração na Universidade Católica de Goiás. No Brasil, a história começa em 9 de setembro de 1965, quando a profissão é regulamentada pela Lei 4769. E assim, também foram criados os Conselhos Federal e Regionais de Administração, que juntos formam o sistema CFA-CRAs. A atuação do CRA a partir de 92, ele esteve mais presente perante a sociedade, perante os empresários, na administração pública, e isso fez com que até que houvesse aí uma expansão do número de faculdades, de instituições de ensino em Goiás. Mas o CRA de Goiás teve assim uma força muito grande na história da administração, seja ela pública, seja ela privada. Tá? Como a importância que o CRA de Goiás impulsionou, nesse sentido, assim, fazendo com que a sociedade reconhecesse essa profissão tão importante para o mercado, seja da iniciativa privada ou da administração pública. O Conselho Regional de Administração de Goiás, assim como os 27 conselhos regionais, são responsáveis pelo registro e fiscalização da profissão nos estados. Com essa inscrição no CRA, o profissional está legalmente habilitado para exercer a ciência. Tecnólogos, técnicos de nível médio, mestres e doutores em administração também podem solicitar o registro profissional, mas a atuação é restrita ao campo de formação. O CRA Goiás atingiu uma das suas principais metas, uma sede digna para a profissão, que representasse o administrador com orgulho e tivesse sempre as portas abertas para o profissional de administração. As ações eram destaque para o CRA, que trabalhou de maneira incansável para promover a profissão, com conhecimento e qualificação. O CRA de Goiás sempre teve responsabilidade com os administradores de todo o estado e por isso estabeleceu seccionais em cidades estratégicas para atender bem o administrador. Para a melhoria profissional foi investido muito em cursos e desenvolvimento do conhecimento, como a realização dos maiores eventos científicos da América Latina, entre eles o Fórum Internacional de Administração, o 5º Congresso de Administração do Mercosul, o 13º Encontro Latino-Americano de Administração, o 15º Encontro Brasileiro de Administração e diversos outros eventos de cunho educacional e de aperfeiçoamento profissional, como o Expo ADM, Enato, Engade e Eprocard. Fizemos um Embra 98 em Goiânia, maior Embra realizado, até hoje. Eu falo isso sem modéstia nenhuma, tá? Mas em 2001 com FIA, mais de 4.000 pessoas, aí veio o Conamerco, que é da OLA, veio o ENLA, que é da OLA. Fizemos todos os eventos, seja do sistema CFA-CRA, mas também da OLA, Organização Latino-Americana de Administração, que eu fui o vice-presidente dela. Profissionais que são apaixonados pela profissão. Gosto demais dessa profissão. Tem algo dentro de mim, um compromisso que eu tenho, mas dentro de mim um compromisso assumido lá há muito tempo, da década lá de 80 aproximadamente. Só eu sei, E por isso que é a minha motivação. Ser administrador é motivo de orgulho. E esse orgulho aumenta com atuações importantes do CRA para a valorização da profissão, como a inclusão do administrador como vocal nas juntas comerciais,
no Conselho Administrativo Tributário de Goiás e no Conselho Fiscal Tributário de Goiânia. Ter o administrador em postos de tomada de decisão é valorizar a profissão. Além dessas conquistas, o CRA também conseguiu a criação do cargo de administrador nas prefeituras e câmaras municipais de diversas cidades do estado. Incluiu o Dia do Administrador no calendário cívico-cultural do país, no estado de Goiás e em diversos municípios goianos. Também proporcionou a inclusão do administrador para assinar o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Hoje, o CRA de Goiás tem credibilidade perante a categoria e a sociedade, o que motivou um incremento significativo no aumento dos números de registros de pessoas físicas e jurídicas. O Conselho Regional de Administração de Goiás trabalha, pensa e valoriza o administrador. O Conselho já realizou muito e vai continuar realizando ainda mais, porque vive verdadeiramente a administração. Ser administrador é ser CRA. CRA Goiás defendendo e valorizando o administrador. Estamos aqui para dar início a mais um evento para os profissionais de administração, professores e acadêmicos. Como é muito bom estarmos aqui novamente com mais uma mega palestra promovido pelo Conselho Regional de Administração de Goiás. Inicialmente, quero convidar você que está aí participando desse evento, ative aí o sininho, né? É rápido, é ligeirinho, tá? Por favor, é um convite especial que nós fazemos a cada um de vocês. E ativando o mesmo, você passará a receber os nossos convites especiais dos nossos próximos eventos, das nossas próximas palestras. Sigam também as nossas redes sociais. A programação do projeto Educação Continuada do CRA de Goiás em 2025 está excelente e faz parte das comemorações do Jubileu de Diamante da Administração. Está simplesmente imperdível. Hoje, o CRA de Goiás presenteia a categoria com mais uma palestra, que tem como tema Planejamento Estratégico e Governança na Prática. E será apresentada pelo consultor e administrador Ronaldo Guedes. Nessa palestra, você aprenderá a definir metas de SMART e também alinhar sua equipe para resultados de longo prazo, mantendo a competitividade em mercados dinâmicos. Estas e outras questões serão explanadas pelo administrador e o nosso palestrante Ronaldo Guedes. Agora quero apresentar um mini currículo do nosso convidado de hoje. Ronaldo Guedes é sócio da Luri Consultoria, é coordenador do Núcleo Centro-Oeste do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, também é presidente da Câmara Setorial de Governança Corporativa da CIEG. Ele também é escritor, palestrante, professor de temas importantíssimos, como governança corporativa, planejamento estratégico, gestão, controladoria e também finanças. Ele também é consultor empresarial. Quero desejar aqui a todos uma excelente palestra. E para proferir a mesma, quero convidar nesse momento o nosso convidado especial dessa tarde, Ronaldo Guedes. Olá, hoje vamos falar sobre planejamento estratégico e governança. E para tratar deste tema, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Ronaldo Guedes, eu sou um cristão, marido da Mariana, pai do Arthur, do Theo, da Helena e da Ana. Sou também sócio da Luri Consultoria, presidente da Câmara Setorial de Governança Corporativa da CIEG, coordenador do Núcleo Centro-Oeste do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e presidente do Comitê Estratégico de Empreendedores da Anshan. Tenho mais aí de 17 anos de experiência no mercado, passando por mais de 100 empresas, sempre trabalhando com a profissionalização da governança da gestão. Sou também autor do livro Governança da Estratégia e coautor do livro Jornada da Governança Ágil. Estão aí os meus contatos, as minhas redes sociais. Quem quiser tirar alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre essa palestra, ou mesmo entrar em contato para trocar uma ideia, estão aí todos os meus contatos. Agora vamos para o que interessa, vamos falar de planejamento estratégico ou planejamento da
estratégia. Para falar sobre o planejamento da estratégia, vamos falar sobre esse funil, esse processo que a gente passa nessas etapas para a gente fazer o nosso planejamento estratégico. Começando então pelo diagnóstico estratégico. É aquele primeiro momento que a gente para olhar para o cenário atual. Então, como que nós estamos hoje? Quais são as nossas forças hoje? Quais são as nossas fraquezas hoje? Olhando para fora, quais são as oportunidades que a gente tem no mercado? Quais são as ameaças que o ambiente externo traz para o nosso negócio ou para a nossa organização? Então é sempre esse olhar para o todo de como que nós estamos hoje. E depois a gente revisita a nossa missão, nossa visão, nossos valores, nosso propósito, nossa cultura, que sempre nos orienta a definir e desenhar os nossos objetivos estratégicos. É o nosso cenário futuro. Então esse cenário futuro ele precisa ser traduzido em indicadores, em metas, em projetos, para a gente desenhar onde nós queremos chegar e como a gente vai chegar lá. E por fim, a gente tem que amarrar tudo isso no orçamento empresarial. O orçamento ele tem que estar muito bem alinhado à estratégia para que ele apoie a estratégia e não barre a estratégia, né? Se a estratégia está indo para um lado e o orçamento para o outro, a gente vai ter conflito entre estratégia e orçamento. Por exemplo, se eu coloco lá no meu planejamento estratégico que eu quero ter a melhor equipe da região, a melhor equipe do setor, e aí quando eu vou no orçamento não tem nada previsto para isso, eu vou ter problema na hora de executar a minha estratégia. Então a estratégia tem que estar muito bem alinhada com o orçamento. Quando a gente termina isso, nós temos o nosso planejamento estratégico. Então essas são as grandes etapas quando a gente vai para um ciclo de planejamento estratégico. E aí, todo esse ciclo, a gente tem sempre que lembrar que a estratégia é um jogo de I e não de OU. Ou seja, a estratégia sempre lida com o quebra-cabeça inteiro. Então, eu nunca posso pensar estratégia olhando só para uma pecinha do quebra-cabeça. Eu não posso falar de estratégia comercial sem entender como que essa estratégia comercial vai estar amarrada com a minha estratégia operacional, com a minha estratégia financeira, com a minha estratégia com relação à minha equipe. Então, são todas essas estratégias juntas e amarradas, formando um grande quebra-cabeça que a gente chama de planejamento estratégico. Então, esse é um primeiro ponto para a gente sempre lembrar. Entendam que a estratégia é sempre um trabalho sistêmico, que eu tenho que olhar para o todo. Não adianta eu vender e não consigo entregar. Não adianta eu ter uma ótima venda, uma ótima produção e aí faço uma besteira no meu capital de giro. Não adianta eu ter tudo isso e estou perdendo os meus talentos. Não adianta fazer tudo isso e meu cliente está insatisfeito. Então são sempre várias peças e eu tenho que juntar todas essas peças num grande quebra-cabeça. Portanto, todo o processo de planejamento estratégico tem que ser um processo que envolve esse quebra-cabeça inteiro. E aí, então, eu vou trazer aqui 3 grandes objetivos que a gente tem que conciliá-los juntos. Então são 3 alvos estratégicos e eu tenho que estar com todos eles bem colocados para ter realmente ali uma estratégia bem sucedida. Começando pelo sucesso dos acionistas. Então, o acionista, ele é quem investe no negócio e, portanto, quer um retorno para esse investimento. Então, toda a minha estratégia tem que estar voltada para entregar resultado para esse acionista, resultado para o proprietário, resultado para o investidor, que quer, e para isso a gente tem que garantir o lucro, a rentabilidade, a liquidez e o crescimento que vai aumentar o patrimônio de investidores e acionistas. Então esse é um ponto muito importante da estratégia, mas embora ele seja muito importante, ele não é suficiente, não pode ser somente esse pilar, somente esse alvo estratégico. Eu tenho que conciliar isso com o sucesso dos clientes. Então o cliente ele tem que estar bem sucedido, porque o cliente é a chave da longevidade do meu negócio. Não adianta eu dar um lucro muito grande num curto prazo a custo de um cliente insatisfeito, porque no ano que vem ou nos próximos anos os clientes vão parar de comprar comigo e eu vou quebrar o meu negócio. Então imagina, por exemplo, uma indústria automobilística. Qual que é uma forma muito fácil dessa indústria melhorar o seu lucro? Basta ela reduzir a sua despesa, como por exemplo a sua despesa com inovação, com pesquisa, com desenvolvimento de novas tecnologias. Então ela cortou essa despesa na DRE, automaticamente o lucro vai aumentar. Qual que é o problema? Nos próximos anos os concorrentes continuaram investindo, continuaram fazendo inovação,
portanto vão lançar carros novos, com novos designs, com novas tecnologias, e os meus carros vão ficar ultrapassados. E aí o cliente vai comprar com quem? Com os concorrentes. Então, num primeiro ano eu tenho lucro, nos próximos anos o meu negócio vai quebrar. Por isso eu preciso conciliar o sucesso dos acionistas com o sucesso dos clientes. Então, no topo está o acionista, que é o resultado final. No centro está o cliente, que é o centro da vantagem competitiva, da estratégia competitiva. E na base nós temos o sucesso da equipe, que é quem vai fazer tudo isso acontecer. Ou seja, pessoas capacitadas, engajadas, produtivas, saudáveis, num ambiente positivo, estimulador. Isso vai fazer com que essas pessoas entreguem juntas sucesso para os clientes e sucesso para os acionistas. Então, esses são os 3 grandes alvos estratégicos que a gente tem que atingir ao se pensar um planejamento estratégico. Então, aqui eu vou desdobrar esses alvos estratégicos em 8 temas estratégicos que são fundamentais para o negócio. Começando, então, pelo grande alvo. O que a gente quer com um planejamento estratégico? A gente quer ter uma organização bem-sucedida. A gente quer ter uma empresa bem-sucedida, um negócio bem-sucedido, uma organização bem-sucedida. E isso passa, como nós falamos, pelo sucesso do acionista. E o sucesso do acionista tem a ver com os temas financeiro e comercial. Não é isso que a gente tem numa reunião de acionista, numa reunião de conselho, numa reunião de alta direção. A gente está olhando ali para os resultados financeiros, para uma DRE, para um fluxo de caixa, para um balanço patrimonial, e a gente está olhando para os indicadores comerciais. Como que está a venda, o volume, a margem, o market share. Então a gente está olhando para esses vários alvos aí financeiros e comerciais que têm a ver com o sucesso do acionista. São todos temas importantes, afinal de contas são estratégicos. A gente só tem que lembrar que não são suficientes para entregar um sucesso para a organização. Eu preciso conciliar, como nós já falamos, o sucesso do acionista com o sucesso do cliente. E o cliente ele não está preocupado com os meus indicadores financeiros e comerciais, ele nem sabe o que está acontecendo nesse sentido. Ele não sabe do meu lucro, ele não sabe do meu crescimento, ele nem quer saber. O que o cliente quer? E nós somos clientes também. O que nós queremos? Nós queremos uma marca forte, uma marca que vai nos dar uma confiança, uma credibilidade. Nós queremos um bom relacionamento, nós queremos uma boa operação que vai nos entregar os produtos ou serviços com eficiência, com qualidade, com pontualidade. E nós queremos inovação, nós queremos produtos melhores, produtos novos. Isso é o que nós queremos, o que os clientes querem. Portanto, esses são os alvos estratégicos, os temas estratégicos para a gente conseguir entregar sucesso para o cliente. E como nós já vimos na base, o sucesso da equipe, que tem a ver com toda essa gestão dessas pessoas dentro das organizações, para manter as pessoas capacitadas, engajadas, produtivas, saudáveis, e toda essa tecnologia embarcada que vai contribuir para a eficiência da equipe. Então, sistemas, equipamentos, infraestrutura, rede, toda essa estrutura de equipamento, de tecnologia para tornar as pessoas ainda mais produtivas e eficientes. Então aqui nós temos 8 temas estratégicos e quando a gente vai fazer o planejamento estratégico, a gente tem que passar por todos esses temas para que a gente não fique com uma estratégia que não vai conseguir enxergar o todo e, portanto, vai ficar desbalanceada. Não adianta eu entregar muito sucesso para o cliente e ter prejuízo. A empresa vai quebrar. Não adianta eu ficar focando só no acionista e ter um cliente insatisfeito. No futuro, o cliente para de comprar comigo e eu vou quebrar. Não adianta eu ter sucesso para o acionista, para o cliente, se eu não tiver uma equipe bem sucedida, porque quem vai fazer isso acontecer? Se eu começar a perder os meus talentos, o meu negócio não vai se sustentar. Então, eu preciso equilibrar todos esses alvos, esses temas, para ter uma organização de fato bem sucedida. E ao fazer o planejamento estratégico, a gente também não pode ficar no campo subjetivo apenas. A gente tem que trazer tudo isso para fatores objetivos. Ou seja, eu preciso desenhar isso e traduzir isso em objetivos muito claros, indicadores, metas e iniciativas, E aí é quando a gente amarra tudo isso no nosso planejamento estratégico de uma forma muito bem clara, muito bem definida, com objetivos SMART, objetivos específicos, mensuráveis, temporais. Então a gente vai conseguir realmente ter um planejamento estratégico bem definido quando a gente traduz essa estratégia nesses indicadores, nas metas para esses indicadores
e nas iniciativas, que são projetos ou ações, para que a gente possa atingir essas metas. Então, feito isso, nós temos então o nosso planejamento estratégico. Quando eu amarrei tudo isso, eu traduzi tudo isso e levei tudo isso para o orçamento também, nós temos o nosso planejamento estratégico concluído. Bom, e aí? Concluí meu planejamento estratégico. E agora? Então acabou o trabalho? Não, né? Se eu faço só o planejamento estratégico, na verdade, eu estou perdendo o meu tempo e o tempo de todo mundo que está participando desse processo. Porque eu vou criar um documento, esse documento ele vai ser engavetado e não vai sair do papel, portanto, não vai gerar resultado, não vai movimentar a empresa, não vai fazer diferença nenhuma. Então, quando eu faço esse planejamento estratégico, eu preciso, na sequência, fazer toda a governança dessa estratégia, para garantir que essa estratégia não vai ficar só no papel e eu vou acabar perdendo todo esse trabalho. E aí, vamos só fazer uma reflexão, qual que é o percentual das empresas que falham ao executar a estratégia? Ou seja, empresas que fizeram todo lá o seu trabalho de planejamento estratégico, mas acabaram falhando na hora de executar essa estratégia, deixando esse planejamento só no papel, não conseguindo traduzir esse planejamento, não fazendo de fato esse planejamento virar resultados. Então, essa é uma estatística global, a gente fala em torno de 70% a 90%, as pesquisas apontam muito para essas. Esse índice de 90% é uma pesquisa publicada pelos professores Kaplan e Norton, né? Então, é sempre uma estatística alta, entre 70% e 90% das empresas falham ao executar a estratégia, fazem lá o seu planejamento, mas não conseguem executar o que foi planejado. E como que a gente evita isso, né? Como que a gente sai dessa estatística, ou como que a gente participa das estatísticas boas, né? Como que a gente entra para os 10% a 30% de empresas que de fato executam bem a sua estratégia. Aí, como que eu vou garantir que essa estratégia será executada? Aí entra o papel da governança da estratégia. Então, é quando eu faço todo o ciclo, que eu vou ter de fato uma organização bem-sucedida, que eu vou ter de fato bons resultados. Então, aqui já vou começar falando então o que é essa governança da estratégia, que começa com a gestão. Uma boa gestão é a base para uma boa governança. Então a gente já sabe que a gestão envolve planejar, liderar e controlar. Planejar essa primeira fase, essa primeira etapa de pensar antes de agir. Definir onde que eu quero chegar, como que eu vou chegar lá, quais são os meus objetivos. Como a gente já viu, estrategicamente falando, é olhar para todos os temas estratégicos da organização e deixar isso muito bem definido. Mas aí depois entra o papel da liderança, que vai pegar esse planejamento e vai tirar ele do papel e vai levar ele para a prática, vai levar ele para a sua equipe, vai comunicar, vai alinhar a equipe, vai deixar todo mundo preparado e alinhado com a estratégia para que possa ser executada. E aí o líder vai conduzir essa execução dessa estratégia junto com suas equipes e depois vai fazer o monitoramento, o controle dessa verificação. Então eu só consigo controlar o que eu planejei, né? Se eu não planejo, se eu não defino onde que eu quero chegar, eu vou controlar o quê? Não tenho o que controlar. Então o controle só existe depois que eu faço o planejamento. E o planejamento sem controle, ele na verdade é inócuo, né? Ele não vai dar resultado nenhum. Então eu preciso andar com os dois sempre juntos, né? Na verdade, esses três princípios, o planejamento, a liderança e o controle, precisam andar sempre juntos. E o controle é onde eu tenho aprendizado, é onde eu vou garantir a minha melhoria contínua. Então, aquilo que eu planejei deu certo? Funcionou? O que deu certo? O que não deu? E aí eu vou aprendendo e vou aprimorando. Então, é um ciclo contínuo que eu tenho que estar sempre rodando dentro da minha organização. E essa gestão e essa liderança, elas ocorrem dentro das organizações em pelo menos 3 níveis diferentes. O primeiro nível é a liderança de si mesmo. Então, todo mundo dentro da organização tem que fazer essa boa gestão de si mesmo, dos seus indicadores individuais, das suas ações individuais, seus processos individuais, sua agenda, né? Garantir esse autoconhecimento, autocontrole, automotivação, organização e produtividade pessoal. Essa é a base e todo mundo dentro da organização tem que se desenvolver como líder de si mesmo. Agora, quem tem uma equipe abaixo também tem que ser o líder de equipe. Então, além de me desenvolver como líder de mim mesmo, eu tenho também que me desenvolver como líder de uma equipe, porque aí o jogo é diferente, são competências diferentes, práticas diferentes. Então, quando eu estou com a equipe, eu vou trabalhar para fazer toda essa equipe entregar muito resultado. Então, o meu resultado não depende mais de mim, mas sim da minha equipe que está
trabalhando. E aí eu tenho que fazer o resultado somado de cada membro da minha equipe é o meu resultado no final. E o terceiro nível é o nível de líder de negócio. Então, quando eu assumo uma cadeira na alta direção, né, eu me torno um diretor, um presidente, um CEO, um conselheiro, um executivo. Né, quando eu estou à frente, me torno um sócio. Né, quando eu estou à frente do negócio, eu estou ajudando na liderança do negócio como um todo. E aqui eu preciso olhar para o todo e conduzir estrategicamente essa organização. Então, são vários itens ali também que a gente tem que pensar do ponto de vista do líder de negócio. E então, o primeiro nível é mais operacional, o segundo nível é mais tático, o terceiro nível é mais estratégico. Eu só consigo ter uma governança consistente, madura, eficaz, se eu tiver uma boa gestão em todos os níveis da organização. Então, esse é um ponto muito importante para a gente pensar. Aquele planejamento estratégico, eu só vou conseguir executar ele de forma eficaz, entregando resultados, se eu tiver gestão consistente, madura em todos esses níveis. Bom, e aí nós temos esse modelo de gestão estratégica que amarra tudo isso. Então, no teto, eu quero cumprir a minha missão e atingir a minha visão. Essa missão e visão precisam ser sustentadas por 3 pilares. Se eu tirar qualquer um desses pilares, esse teto vai desabar. Nós já vimos esses pilares: sucesso do acionista, sucesso do cliente, sucesso da equipe. E na base eu preciso ter a governança da estratégia para manter isso tudo rodando continuamente. Então, governança a gente faz todos os dias ao longo do ano, todos os anos, né? A gente tem ritos muito bem definidos para cada etapa dessa governança ao longo do ano. E o que é essa governança da estratégia? Então, é todo esse ciclo que eu rodo ao longo do ano, começando pelo planejamento da estratégia, em que a gente vai fazer todas aquelas etapas que nós já vimos, né? Passar pela nossa missão, visão, valores, propósito, cultura, nosso posicionamento de mercado, propósito de valor para o nosso cliente, os nossos objetivos estratégicos, as nossas metas balanceadas, nosso portfólio de iniciativas e projetos, tudo isso amarrado no orçamento empresarial. Fizemos tudo isso, nós temos nosso planejamento estratégico, então definimos o destino e a velocidade que nós queremos atingir esse destino. Feito isso, a próxima etapa, já na sequência, tem que ser o desdobramento da estratégia. Então a gente vai alinhar essa estratégia com todo mundo dentro da organização. Na horizontal, ou seja, todos os departamentos, áreas, unidades, e na vertical, todos os níveis, estratégico, tático, operacional. Então nós fazemos o planejamento e na sequência logo desdobramos para deixar isso claro para todo mundo. Cada um pega a sua pecinha desse grande quebra-cabeça estratégico. Planejou, desdobrou, a gente vai para a execução da estratégia. A execução é o dia a dia, é onde a gente está acelerando, freando e fazendo curva para manter a nossa performance dos nossos departamentos, nossa performance individual, para contribuir para que a gente possa atingir esses alvos estratégicos. E aí, mensalmente, a gente vai monitorar essa estratégia através das reuniões estratégicas, né? Então, a gente vai acompanhar essas metas estratégicas, esse portfólio de projetos estratégicos, esse orçamento do negócio e a gente amarra isso até no conselho. Então, planejou a estratégia, desdobrou a estratégia, executou, monitorou, ciclo que a gente faz ao longo do ano, todos os anos. Com isso, a gente quer melhorar continuamente a nossa gestão no nível estratégico, ou seja, essa primeira metade que a gente planeja e monitora a estratégia, e também a nossa gestão nos níveis táticos e operacional, que é onde a gente desdobra e executa a estratégia no dia a dia. Feito isso, de forma consistente, disciplinada, a gente tem uma boa governança estratégica que vai nos ajudar a ter uma boa performance e perenidade para as nossas organizações. E aí nós precisamos dos ritos para manter tudo isso acontecendo. Então nós temos aqui os ritos mais operacionais, essas reuniões do dia a dia, diárias, semanais, com tempo mais curto para acompanhar o dia a dia. As reuniões táticas, ou seja, quando fecha o mês, os departamentos, as unidades vão fazer aquela análise ali, aquele acompanhamento dos resultados departamentais. E nós temos os ritos estratégicos, começando pela RASP, que é o rito para acompanhar aquele portfólio de projetos estratégicos, a RAI, que é o rito para acompanhar as metas estratégicas, e por fim a reunião do conselho, que fiscaliza toda essa gestão. Então todos esses ritos fazem com que o negócio sustente a sua governança estratégica para entregar melhores resultados, buscando essa longevidade e perenidade do negócio. Então, todos esses ritos são importantes
e os líderes precisam conduzir todos esses ritos com apoio de um escritório de governança, um escritório de gestão, um escritório de estratégia, né? Que vai acompanhar todo esse trabalho. Lembrando que todos esses ritos também vão garantir um pilar da governança, que é o accountability, ou seja, essa responsabilização e prestação de contas em todos os níveis. E aí, aqui uma cadência genérica desses ritos, a gente precisa da cadência, um calendário, como é que isso vai rodar ao longo do ano. Então, eu posso ter semanalmente aqui as minhas reuniões operacionais. Começou o mês, a primeira semana pode ser de fechamento, validação, análise e implementação de dados e sistemas. Segunda semana, eu já posso fazer as minhas reuniões táticas. As reuniões táticas sendo bem conduzidas, os executivos já estão se preparando para ir para a reunião estratégica, prestar conta ali para o CEO, para o diretor-geral, para o presidente, né? E dessa forma, o CEO, o presidente, diretor-geral, diretor executivo, pode ir na quarta semana para uma reunião de conselho prestar conta para o conselho, e o conselho, por sua vez, fiscaliza tudo isso e presta conta para o acionista. Quando a gente tem essa estrutura de governança bem definida. Então, isso aqui é uma cadência genérica de ritos, e quem vai manter tudo isso rodando é o escritório de governança, escritório de estratégia, escritório de gestão, governance officer, né? Então, a gente tem vários nomes no mercado, a gente está chamando aqui de escritório da estratégia, que vai manter isso rodando. Então, eu tenho aqui o primeiro degrau, essa alta direção, que sustenta toda essa escada. Então, essa governança só vai funcionar se a alta direção estiver engajada em todo esse processo, que tem que rodar ao longo do ano, todos os anos. Tendo isso, a gente vai para o próximo degrau, que é um bom planejamento, um bom desdobramento, uma boa execução e um bom monitoramento. Feito tudo isso, nós temos então aqui o sucesso do escritório, que é uma organização bem governada e não desgovernada, né? E essa boa governança entregando e contribuindo para uma alta performance, longevidade e perenidade das organizações. Como que a gente governa esse projeto que tem que rodar ao longo do ano, todos os anos? Nós temos aqui um roadmap que a gente tem que rodar ao longo do ano, começando pelo plano estratégico. Feito o planejamento estratégico, na sequência, a gente já pode fazer um primeiro evento de lançamento para apresentar essa estratégia para todo mundo, para já começar a comunicar e alinhar isso para todo mundo. Em paralelo, eu já estou fazendo aqui os desdobramentos e cuidando do endomarketing, das demais ações de comunicação interna dessa estratégia. E aí, mensalmente, a gente acompanha os ritos de governança da estratégia. Então, o escritório vai preparar, vai conduzir, vai conduzir no sentido de secretariar e organizar, né? Quem conduz o rito é o líder. Então, a reunião do conselho, quem conduz é o presidente do conselho, a RAI, quem conduz é o diretor-geral, o CEO, as RATs, os líderes táticos. Então, cada rito tem o seu líder que vai conduzir com autoridade devida ali àquele rito. O escritório da estratégia vai apoiar toda essa estrutura e organização dos ritos. Bom, o que nós já fizemos, né? Assim, a minha empresa de consultoria tem 17 anos no mercado e nós já trabalhamos há muitos anos com essa metodologia. Nessa jornada, nós já conduzimos mais de 200 planejamentos estratégicos, já treinamos mais de 600 executivos em nível alta direção, C-Level, já conduzimos mais de 1000 RAIs e RCAs, né, reuniões de acompanhamento de estratégia, reuniões de conselho, já treinamos mais de 5.000 pessoas em todos os níveis da organização e a gente tem mantido aí um NPS, um nível de satisfação de excelência nos nossos clientes acima de 90. Então, essa tem sido a nossa jornada, contribuindo na profissionalização da governança e gestão do mercado, dos nossos clientes, né? E quais são, para a gente fechar essa palestra, né, quais são as nossas recomendações para quando a gente vai se deparar com um projeto de implantar esse planejamento estratégico e governança, né? Como que a gente vai profissionalizar essa governança e gestão das organizações, das empresas, né? Quais são as nossas recomendações? Então, começando pela capacitação, oferecer treinamentos e programas de desenvolvimento para que os colaboradores compreendam a importância do planejamento estratégico e as melhores práticas para sua implementação. Essa capacitação e conscientização é especialmente importante com a alta direção, que podem ser os sócios, proprietários, o conselho, os executivos, diretores, CEO, diretor-geral, presidente, enfim, essa alta direção principalmente é um foco muito grande dessa capacitação e conscientização.
Então, feito isso, as pessoas já começam a conhecer melhor essa metodologia, como que isso tem que rodar, e a gente só se engaja no que a gente conhece, tá? A governança é muito legal, mas o que é isso? Não sei. Então, eu preciso primeiro conhecer, tomar consciência, me capacitar, e aí eu vou me engajar em todo esse processo. Segunda recomendação, tecnologia. Então, adotem softwares e plataformas especializadas para gestão estratégica que permitam uma análise mais profunda dos dados e a integração de diferentes áreas da empresa. Então, tecnologia sempre ajuda, né? Se a gente tiver uma boa plataforma, um bom sistema, uma boa tecnologia que torne isso mais eficiente, ajuda muito em todo esse processo, de uma vez que lida com toda a empresa, né? Terceira recomendação é visão sistêmica. A gente falou bastante sobre isso na palestra, mas é sempre importante reforçar que nós temos que abordar temas estratégicos como inovação, marketing, satisfação dos clientes, gestão de pessoas e tecnologia da informação de forma mais integrada no plano estratégico. Então, estratégia é sempre um jogo de I e não de OU. Então, eu tenho que olhar para todo o quebra-cabeça e isso nos demanda ter sempre uma visão sistêmica. Outra recomendação é não ficar só no planejamento estratégico, de fato, implantar a governança dessa estratégia. Então, implementar mecanismos de acompanhamento e avaliação da estratégia, garantindo que ela seja efetivamente executada e alinhada com os objetivos da empresa. Bom, fazendo isso, ao promover essas ações, as empresas poderão fortalecer sua capacidade de adaptação às mudanças do mercado, otimizar a alocação de recursos e alcançar resultados mais sustentáveis a longo prazo, contribuindo para a sua perenidade. Planejamento estratégico e governança é sempre um jogo, é sempre uma ação focada em resultados e longevidade e perenidade para as organizações. Então, sempre tem que conciliar resultados no curto prazo com resultados no longo prazo. Esse é o foco da estratégia, esse é o foco da governança. Bom, esse é o conteúdo de hoje, espero que tenham gostado dessa palestra. Qualquer dúvida, vocês têm os meus contatos, os meus dados, estou inteiramente à disposição. Um abraço e até mais. Estamos muito felizes, pois o CRA de Goiás promoveu mais uma palestra de alta relevância. Quero agradecer aqui primeiramente o nosso amigo Ronaldo Guedes pela apresentação dessa palestra e também ter compartilhado as informações que foram muito importantes para o nosso dia a dia. Nosso agradecimento a você, Ronaldo, por ter aceito o nosso convite de estar aqui participando conosco dessa live aqui do CRA. Presenteou uma excepcional palestra. Muito, mas muito obrigado mesmo. Mas agora, quero convidar você que está participando do nosso evento para ativar o sininho, não se esqueça, para receber os nossos convites dos nossos próximos eventos. O CRA de Goiás está com muitas novidades em 2025. Também quero aproveitar esse momento para agradecer os conselheiros e diretores, os colaboradores que dedicam seu tempo e experiência, fazendo o CRA de Goiás uma referência nacional. Um abraço fraternal e até o próximo evento, se Deus quiser. E com certeza Ele quer. Até a próxima.